E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver aqui mais um problema do LeetCode. Hoje a gente vai encontrar a maior subsequência harmônica, né? Que é o exercício 594 aqui do LeetCode. É considerado easy, mas tem aí algumas nuances, tem aí algumas coisas que a gente vai ter que entender dentro desse exercício. E vamos começar aqui entendendo o que é uma subsequence e o que é uma subsequence que seja harmônica, né? Eles colocam aqui que a gente define um array harmonioso quando a diferença entre o maior valor e o menor valor é exatamente 1. E aí eles falam que dentro de um array de números inteiros, a gente vai ter que retornar o tamanho dessa maior subsequência harmônica dentre todas as possíveis subsequências. Então, o que isso quer dizer para a gente? A gente vai ter um array de números inteiros, a gente precisa retornar o tamanho da maior subsequência harmônica, ou seja, a gente vai ter que pegar esses números aqui, ver a frequência em que eles aparecem, verificar se isso daqui, menos 1 ou mais 1, né, dá uma diferença de exatos 1 e ver o tamanho desse subarray. E a gente tem aqui um exemplo de 1, 3, 2, 2, 5, 2, 3, 7 e o resultado é 5, por quê? Porque se você pegar nessa subsequência aqui, que está contida dentro desse array de inteiros, e verificar que o maior número dele aqui é 3 e os outros são 2, se você tirar 3 de 2 dá 1, então é uma subsequência harmônica. Aqui nesse caso aqui, a resposta vai ser 2 porque 1 para 2 a diferença é 1, 2 para 3 a diferença é 1, 3 para 4 a diferença é 1. Então, como o array, né, a subsequência tem um length, né, um tamanho 2, a gente retorna 2. Nesse caso aqui, como não tem nenhuma subsequência harmoniosa, né, nenhum faz jus aí ao critério que eles colocaram, a gente vai colocar 0. Então, qual que é a ideia aqui? A gente contar a frequência em que esses números aparecem e verificar se dentro desse hash map que a gente vai criar existe um número mais 1. Menos 1 funcionaria também, mas mais 1 vai dar na mesma. Então, eu vou fazer aqui um map de integer, que eu vou chamar de map. E vou colocar new hash map. E vou declarar aqui uma variável que eu vou chamar de max length gt é igual a 0. Deixa eu ver onde eu errei aqui no length. GTH. Tá certo. E aí, eu vou preencher esse array. Então, eu vou fazer nums.for. Vou preencher esse mapa, fazendo map.put. Aqui eu vou colocar o num e aqui eu vou usar aquele get or default, que é uma forma muito simples, né, de fazer contagem de frequência, colocando aqui o num, aqui um default value que vai ser 0 e aqui mais 1. Com isso daqui, a gente vai fazer a contagem da frequência da quantidade de números que aparece aqui. Então, por exemplo, aqui o 1 vai ficar com uma frequência, o 3 vai ficar com 2, porque ele aparece aqui também, o 2 com 3, o 5 com 1, o 7 com 1. E com isso a gente tem a frequência. Depois eu vou pegar esse map, vou pegar o entre set dele e vou fazer um for. E aqui eu vou chamar de entries. E aí eu vou pegar o num, que vai ser o entry. Na verdade eu vou chamar de entry. .get aqui, que é esse cara aqui. E eu vou pegar um int, que eu vou chamar de fracnum, que é o entry.get value. E aí, o que eu vou fazer aqui?
aqui a gente precisa saber se a diferença desse num que a gente tem para o outro, ou seja, mais um, se ela existe. Então eu vou fazer if map.containsKey num mais um, significa que, por exemplo, aqui, map.containsKey num 1 mais 1, 2. Ele tem um 2? Sim, então ele vai entrar nesse if aqui. E o que eu quero aqui dentro? Eu quero ter um int frequência de num plus 1, que é igual ao que? É o map.get num mais 1. Eu quero ver quantas vezes eu vou ter de frequência aqui no num plus 1. O que isso aqui vai retornar para a gente? Vamos pensar aqui, antes da gente rodar o código, que esse exercício mental é uma coisa muito boa. A gente tem uma forma de compilar mais ou menos o código dentro do nosso próprio cérebro. Map.getNum, se ele pegar o 1, quanto de frequência do num plus 1 eu vou ter? Vai dar 2. Vou ter 1, 2, 3. Então, na hora que ele pegar o 2, ele tem que me retornar 3. Isso daqui vai ser a quantidade de frequência do plus 1. E eu vou declarar aqui uma current, vou chamar de harmonious length. Eu devo estar errando aqui nesse length de alguma forma, nums.length. Length. E aqui em cima eu devo ter errado também. Vamos corrigir. Pronto. Que é a soma do frec_num, da frequência numérica, mais a soma do frec_num plus 1. E aqui eu vou verificar se esse current for maior que o max passa a ser o current, porque ele inicia a 0. E aqui embaixo, como a gente tem que retornar um int, eu retorno o max. Então vamos ver se isso aqui funciona. Vou deixar um breakpoint aqui. Colocar em debug. Nosso map tem 5 elementos lá dentro. O 1 repete só uma vez, o 2 repete 3, o 3 repete 2 vezes, o 5 repete uma, o 7 repete uma vez. Então a gente vai fazer o for aqui dentro, a gente vai pegar o num. O número 1, ele repete quantas vezes? Ele repete só uma vez. Então a gente tem um num e a gente tem o frec_num aqui. O mapa contém um num, que é um mais 1, que no caso é 2? Sim. E qual que é a frequência que esse 2 aparece? Esse 2 aparece 3 vezes. Se a gente olhar aqui, o número 2 aparece 3 vezes. Então, o meu current harmonious length vai ser frec_num, que é o próprio 1, mais 3. 4. 4 é maior do que 0, sim. Meu máximo passa a 4. Só que ele continua. O num agora é 2. Existe algum 3? Existe. Quantas vezes o 3 aparece? 2 vezes. Então, o meu frec_num plus 1 vai ser 2 vezes. O current harmonious length vai ser a frequência do num, 3, mais 2, que são 5. 5 é maior do que 4? Sim, meu max length passa a ser 4, passa a ser 5. Agora o num vai ser 3. Quantas vezes o 3 aparece? Ele aparece 2 vezes. Mas existe dentro de um mapa um num que seja 4, porque é num, 3 mais 1, 4? Não. Então ele sai. O num agora é 5. Existe dentro do mapa um 6? Não existe. Então ele sai. E o último número é 7. Existe dentro do mapa um 7, um 8? Não. Então ele sai, retorna o max length, que no caso é 5. E é a resposta que eles estão colocando lá pra gente. Vamos testar agora aqui com 1, 2, 3, 4, só para ver se ele passa no teste, retornando 2. Ele retornou 2, e se for tudo 1, ele tem que retornar 0. Tá lá.
Vamos colocar esse código aqui para ser julgado no LeetCode. Pronto, resolvemos aí mais um exercício. Esse exercício hoje, no dia 30 de junho, foi o exercício diário. Não sei se você sabe, mas se a gente vier aqui em todos os problemas, tem um calendário aqui no LeetCode. Deixa eu mover aqui para cá. Todo dia tem um problema diário. O de hoje foi o que a gente acabou de resolver. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Quem quiser se inscreva, que todos os dias eu coloco aqui resoluções de problema do LeetCode. Até a próxima, pessoal.